dia para você, uma ótima segunda-feira. Bora começar mais uma semana e uma semana diferente, importantíssima, decisiva, porque amanhã é dia de Lanús e Fluminense aqui em Buenos Aires. Sim, já estamos aqui em Buenos Aires para mais uma cobertura importantíssima, para mais uma cobertura que, se Deus quiser, vai ser um jogo para abrir os caminhos do Fluminense rumo à semifinal da Copa Sul-Americana, que é o que a gente mais quer. O Fluminense treina hoje no CT Carlos Castilho, hoje pela manhã, por volta das 9 da manhã, e à tarde vem aqui para Buenos Aires para já iniciar a concentração, dar aquela descansada e no outro dia já enfrentar o Lanús. E é claro que a gente está aqui para aguardar a chegada do Fluminense, acompanhar tudo para vocês de pertinho. Vamos até o estádio do Lanús para apresentar um pouquinho o estádio para vocês, produzir um conteúdo especial. Enfim, esse é sempre o nosso objetivo, entregar o melhor conteúdo, a melhor cobertura aqui no canal do Lessa, no Jornal da KTO 1902. Não vai ser diferente dessa vez. A gente chegou ontem à noite já, né? No início da noite aqui em Buenos Aires. A gente ia até vir mais cedo, só que houve uma alteração no voo, e aí ou era 7 da manhã ou 3h30 da tarde. 7 da manhã o jogo estava no Corinthians para o jogo do Maracanã. O Renato, que tanto reclama, né? 3 em 3 dias, 3 em 3 dias. Aí a gente fica para lá e para cá também, que nem maluco. A gente for sair do Maracanã aquele dia, já era, sei lá, 1h da manhã. E aí, para pegar o voo 7 da manhã, só se não dormisse, né? Era a única solução. E aí a gente optou por vir, portanto, às 3h30 da tarde. Chegamos no início da noite, não está tão frio aqui em Buenos Aires. À noite faz um friozinho, 15 graus, 16 graus, mas de dia está em torno ali de 20 graus. Então está bem tranquilo se a gente comparar com aquele frio que a gente pegou aqui em 2023, aqueles 2 jogos contra River Plate e Argentinos Júnior. Enfim, não tem nem comparação. E Buenos Aires acaba que eu não conhecia ainda até 2023. Então foi justamente naquele ano mágico, de jogos mágicos, incríveis, e aí realmente ficou muito marcado. Então é muito bom voltar para cá e tomara que seja, enfim, mais um grande jogo amanhã para o Fluminense levar para casa um resultado evidentemente positivo, né? Se não der para vencer, que é o objetivo, tem que ser o objetivo, pelo menos garantir ali um empate que já seria uma vantagem para o segundo jogo. A gente vai falar mais sobre isso ao longo, a gente tem hoje, tem amanhã. Acho que o Fluminense tem totais condições de sair daqui com uma vitória, mas enfim, futebol nem sempre as coisas acontecem como a gente espera e como a gente imagina. E ontem, por falar em futebol, deixando a Sul-Americana um pouquinho de lado rapidinho, falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem a rodada ainda não finalizou, a 23ª rodada, mas quase, né? Alguns jogos importantes, jogos que interessavam ao Fluminense. Só uma partida hoje para fechar a rodada às 8 da noite, o Bahia recebendo o Cruzeiro lá na Arena Fonte Nova. 2 times que estão ali no G4, o Cruzeiro disputando o título, o Bahia ali no G4. Por sinal, o Bahia até perdeu a vaga no G4, né? Porque o Mirassol chegou a incríveis 38 pontos nesta rodada e neste momento é o 4º colocado no campeonato. Uma campanha realmente impressionante que vai fazer no Mirassol. Bom, vamos lá. Ontem a gente teve no domingo o Bragantino empatando em casa com o Lanterna Sport, resultado muito ruim para o Bragantino, que segue ali uma tendência de queda na tabela, neste momento ainda está na frente do Fluminense. O Atlético Mineiro em casa também não conseguiu sair de um empate ali com o Santos, e o Juventude acabou perdendo no Alfredo Jaconi para o Flamengo 2-0, quebraram um jejum lá de mais de 27 anos, 20 e tantos anos que o Flamengo não ganhava no Alfredo Jaconi. Aconteceu agora, infelizmente eles seguem firme e forte na liderança do campeonato. Para a gente secar e torcer para o Cruzeiro, para o Palmeiras continuarem ganhando, né? O Palmeiras já ganhou na rodada, vamos ver o Cruzeiro nesse jogo difícil que vai ter contra o Bahia. O rival perdeu, o São Paulo acabou batendo o Botafogo por 1-0, e o outro rival, o Vasco, não perdeu, mas é como se tivesse perdido, né? O Vasco ganhando o jogo com 1 a mais em campo, no último lance da partida, batia o Ceará por 2-1. Paulo Henrique lá deu um mole com o Jardim também ali, uma confusão. Podia ter tirado a bola, não tirou. O Ceará foi lá e empatou o jogo no finalzinho, então tirou 2 pontos ali do Vasco, que acaba sendo bom, porque o Vasco está atrás, mas se ganha estaria a 3 pontos do Fluminense. Nesse empate segura ali o Vasco, o Santos e o Atlético também empataram, não avançaram muito na tabela. Então, no geral, se a gente observar aqui, já na tela para vocês aí a tabela, a gente vê o Botafogo também, que vem
Tá oscilando, na verdade, né? O Botafogo oscila muito no campeonato, mas não está conseguindo subir muito, está ali com 35 pontos, né? Não está muito longe. O São Paulo chegou também a 35. O São Paulo, ele vem de... Tem 2 vitórias? Não, mas nos últimos 5 jogos o São Paulo só perdeu 1. Ganhou 3 e empatou outro. Então o São Paulo está num bom momento no campeonato. O Bragantino, como eu falei, segue num viés de queda, claro. A única vitória do Bragantino em muito tempo só poderia ser contra quem, né? Contra o Fluminense. O Corinthians que passou o Fluminense, e obviamente, né, o pior resultado para a gente. E aí, olhando, o Ceará acabou não vencendo, né? O Ceará também poderia ter ultrapassado o Fluminense, não ultrapassou porque empatou com o Vasco. O Inter perdeu, o Atlético empatou em casa, o Grêmio perdeu e o Vasco também não ganhou. Então, enfim, essa rodada pela derrota em casa para o Corinthians poderia ter tido até um efeito pior para o Fluminense. É o 10º colocado, mas nesse momento a realidade é que, na matemática, né, pura e simples, o Fluminense está a 6 pontos do Z4 e a 7 pontos do G6. Ou seja, o Fluminense está um pouquinho mais perto da parte de baixo do que da parte de cima da tabela. E é isso que eu venho falando já há muito tempo, e por isso eu sou contra tirar todos os jogadores, poupar o time todo no Campeonato Brasileiro, porque é uma situação que me preocupa. Já falei sobre isso aqui, inclusive no vídeo pós-jogo sobre o Corinthians. A gente não dá para subestimar esse campeonato. Então, me preocupa não é a zona do rebaixamento. A questão não é essa. Eu não estou achando que o Fluminense daqui a pouco vai estar na zona de rebaixamento. Não é isso. Mas começa a incomodar. Você vai perdendo ponto, os times de baixo começam a pontuar, fica naquele bololô ali da parte de baixo, que não é uma situação confortável. E acaba gerando uma pressão que é totalmente desnecessária pelo time que o Fluminense tem. Esse time do Fluminense é um time competitivo. Tanto é que está avançando nas Copas. Não é time para estar na parte baixa da tabela. Mas só que a gente já viu, eu já falei isso aqui N vezes, o Atlético Mineiro jogar uma final de Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil e não cair para a segunda divisão por 1 gol. Então, assim, futebol brasileiro, campeonato brasileiro é isso. A gente tem que ter cuidado e tem que ter cautela. Mas, vamos ver, agora é a hora de virar a chavinha, o famoso virar a chavinha para a Copa Sul-Americana, porque amanhã já tem jogo. E é isso que o Renato mais fala, 3 dias, tem jogo. Pois é, amanhã é Sul-Americana. E ele poupou todo o time titular, então a gente espera um Fluminense totalmente inteiro, saudável, para vir aqui e ganhar. Eu acho que não tem absurdo nenhum falar nisso. A ambição tem que ser ganhar, ainda mais com o time descansado. Mas acho que está na hora da gente ter uma conversa sobre a formação ideal do time do Renato. Porque ele já deixou claro em mais de uma entrevista que para ele o melhor para o Fluminense no momento, aliás, desde a Copa do Mundo principalmente, é a formação com 3 volantes. Mas desde a Copa do Mundo, o Nonato não vem fazendo bons jogos, não vem jogando bem. Pelo contrário até. E o Acosta é um jogador que vem ganhando ritmo, vem ganhando sequência aos poucos, vem ganhando mais minutos e vem tendo boas atuações. Contra o Corinthians, é que o final do jogo do Fluminense é ridículo. Mas quando ele entra, o time, no início do segundo tempo, ele tem uma melhora. Participa muito do jogo, marcando pressão novamente na saída de bola, pressionando bastante, se apresentando em vários lugares do campo. Então é um jogador que está me agradando muito. É um jogador diferente tecnicamente, um jogador que tem talento, e eu acho que ele vai crescer. E não é absurdo nenhum, acho que até pelo contrário, falar em Acosta no lugar de Nonato. Ou seja, o Renato voltando a jogar num 4-3-3 tendo um armador e não apenas um tripé de volantes. Eu acho que não é exagero isso, principalmente se ele conseguir se entregar na marcação, ocupar espaço, pressionar, como ele vem fazendo, mesmo tendo uma estatura muito baixa. Eu acho que a gente tem que discutir e tem que debater isso. Creio que seja improvável o Renato optar por isso aqui, para esse jogo, né? Me surpreenderia, mas para o jogo da volta não é nenhum absurdo. Aliás, não é nenhum absurdo. Eu acho que tem que ser. Mas eu acho que já vale o debate do Acosta ser de fato o titular do time. Acho que ele já está fazendo por merecer ter esse espaço. E vai deixar o time com mais qualidade, vai deixar o time com mais criatividade. É um jogador que, além de criar, ele finaliza, ele chega, ele se apresenta, ele pisa na área. Então, enfim, eu acho que é um debate mais do que justo
em que à medida que ele vai entrando e vai entrando bem, ele tende a se intensificar. Não imagino, de novo, não imagino o Renato mexendo muito no time. Acho que vai ser aquele time titular que ele tem hoje, com os 3 volantes, com Hércules, Bastinelli e Nonato, os 3 atacantes que vêm jogando. Mas para o jogo da volta, principalmente a depender do resultado que vai acontecer aqui, talvez a gente tenha já o Acosta fazendo parte deste time titular, de fato, que é o que o Renato considera, saindo apenas o Nonato e entrando ele. Colocando na tela aí para vocês o site da Golcase, porque hoje é dia do cliente, dia 15 de setembro, dia do cliente, e até o dia 20 a Golcase vai manter o site todo em promoção em até 50%. Então não basta só utilizar o cupom JORNADA, como vocês já utilizaram, muita gente já utilizou, você tem desconto automático, mas cara, é promoção até o dia 20. Você vai levar para casa, por exemplo, você vai comprar uma capinha, vai levar 2 para casa, capinha de celular para você comprar para você, dar de presente, ter uma reserva, ter 2 reservas, 3 reservas. Capinha, cara, nunca é demais, nunca é demais. E do Fluminense tem umas lindas, maravilhosas. Cada uma sai por menos de R$25, gente. Cara, sério, eu tenho capa da Golcase ali que se eu quiser eu uso 2 anos, 3 anos. Sério, é sem exagero. Onde você vai encontrar essa qualidade para esse preço? Não tem, cara. Garrafa Urban por menos de 90. A garrafa mais barata que você vai encontrar, personalizada com o seu nome do seu time. Você não vai encontrar nada mais barato que isso. Tem também promoção da garrafa de 950 ml, garrafa Fresh, saindo por R$150. Tá? Não se esqueça também de utilizar o cupom JORNADA, tá? É o site todo em promoção e você também pode aplicar o cupom. Então vai lá na Golcase, entre no site, quer capinha, quer copo térmico, quer garrafa térmica com base de silicone e tudo. Vai lá, personaliza, encontra o seu modelo ideal. Tem garrafinha do Fábio, garrafa inclusive Grenar, cinza, cara. É muito produto bom e bonito. Vai lá na Golcase, aproveite promoção até o site todo em promoção até o dia 20 de setembro e você ainda pode utilizar o cupom JORNADA. Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer esse tweet aqui do meu amigo Wilson Forte, lá do Central Fluminense. E, cara, tá viralizando cada vez mais essa situação do sorteio de ser pé frio, que o sorteio do Joga o Fluminense não ganha. E esse levantamento dele aqui é que... Primeiro, né, nas 6 partidas que ele esteve ausente por lesão, o Fluminense não perdeu nenhuma. Mas aí a questão é o Fluminense não ganhar com ele em campo. E não é só o Fluminense que vem sofrendo com isso, tá? Dos últimos 18 jogos do Soteldo no Campeonato Brasileiro, por Grêmio, Santos e Fluminense, são 11 derrotas, 6 empates e 1 vitória. 16,6% de aproveitamento, nenhum gol, nenhuma assistência. Gol o Soteldo daqui a pouco vai fazer 1 ano que não faz gol. É um negócio assim, eu sendo bem sincero, eu levo muito isso na brincadeira. Eu não levo isso a sério. Aqui fulano pé frio, dá azar. Eu levo muito isso na brincadeira. Mas isso aqui é um negócio meio assustador, gente. É um negócio impressionante. E assim, eu não vou nem levar em consideração os números agora. O meu papo aqui é sobre rendimento, efetividade. O Soteldo é um jogador que ele até entrou bem, sei lá, 1 ou 2 jogos, mas são jogadas que ele sempre pega, puxa para a linha de fundo, leva, cruza, e esses cruzamentos não surtem efeito nenhum. Na prática, não resolve nada. E ele continua, se não é a primeira, é a segunda opção a entrar. Porque chegou, porque foi um pedido do Renato, é peixe do Renato, por um valor absurdo, altíssimo, e aí você tem que justificar, porque você está pagando esse valor por esse cara, e o jeito de justificar é colocar para jogar. Mas até quando? Veja bem, esquece esse negócio que não faz gol, eu não estou nem colocando os números agora, que não ganha com ele em campo, é questão de rendimento. O Keno entrou até bem contra o Bahia, aí o cara entra bem, chega no outro jogo e não joga. Aí passa um mês e joga 2 vezes. Pô, o Keno tá jogando bem esse ano? Não tá. Tá numa boa temporada? Não tá. Mas também é difícil, né? É complicado, né? O Riquelme entrou bem nesse último jogo agora, contra o Corinthians. Não é que fez uma grande atuação, mas entrou bem. Para mim, melhor do que o Soteldo.
O Santi Moreno fez um bom jogo? Não foi, mas é um jogador que está chegando agora. É necessário um período de adaptação. Porra, é super normal, acho justo também. Sabe, o cara não vai chegar em 2 jogos e já jogar para cacete. Dificilmente alguém faz isso. Dificilmente. Então não vou dizer para ele que ele já é um jogador inútil, jogador que não serve, jogador fraco. Muito cedo para dizer isso dele. E a realidade é que, em via de regra, o Soteldo quase sempre está à frente para entrar. E aí eu quero saber até quando isso vai permanecer. Você vai insistir o ano inteiro até ele fazer um gol, até ele dar uma assistência, até ele decidir um jogo? Bom, isso sim é que me incomoda. É tirar espaço de quem está melhor, é tirar espaço de quem está merecendo mais, é tirar espaço de um moleque que nem o Riquelme, que a gente sabe que tem muita qualidade, é um jogador diferente, é um jovem que também precisa ter sequência, precisa ter moral para colocar jogador porque pediu, porque pagou caro. E, infelizmente, está atrapalhando. Está atrapalhando. Essa que é a realidade. Eu quero saber até quando o Soteldo vai continuar à frente para ser titular do time reserva, quando o time reserva for começar, ou para ser primeira, segunda opção a entrar. Vamos ver. Eu não torço contra jogador nenhum do Fluminense. Eu quero mais que todos possam chegar, entrar, arrebentar, fazer gol, dar assistência. Eu acho que todo mundo quer isso. Mas creio que o torcedor, ao manifestar, inclusive através de vaias, a irritação com o Soteldo, já deu um recado ali. Porque o torcedor não é idiota. O torcedor está na arquibancada, está vendo, a gente está vendo. Então, se continuar insistindo, comprando briga, a gente já sabe provavelmente o resultado disso. Enfim, galera, já ficando por aqui e ao longo do dia, claro, vai ter live no Jornada, Jornada no almoço às 11h30 da manhã, direto aqui de Buenos Aires. Mais tarde, o Giro do Jornada, acompanhando a chegada do Fluminense por aqui. E, claro, toda essa cobertura ao longo do dia, voltando com muito mais informações para vocês. Portanto, fique ligado, a gente vai falando daqui. E, é claro, portanto, fiquem ligados que a gente vai levar todos os detalhes dessa expectativa para Fluminense e Lanús, primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana.